Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nesse vídeo eu vou explicar como que um narcisista paga por todo o mal que ele fez para as suas vítimas, como que ele é na velhice. Eu sei que você deve ter se perguntado isso inúmeras vezes, inclusive perguntado para Deus onde que está a justiça divina, por que que o narcisista parece estar se dando bem, mesmo depois do descarte, mesmo depois de todo o sofrimento que ele te fez passar. Eu mesma fui prejudicada de todas as formas possíveis, inclusive financeiramente, que foi um dos maiores prejuízos que eu arco com isso até hoje, além das difamações, calúnias, exposições. Então eu entendo a sua indignação, você que pode ter passado pelo descarte recentemente, ou você que já até foi descartado até um certo tempo, mas ainda remói todas aquelas humilhações, agressões, xingamentos, tudo aquilo de ruim que você viveu com o narcisista, e você clama a Deus, pede que essa justiça seja feita, porque você sente muita dor ainda, sente ódio, sente raiva, inclusive o desejo de vingança. Tudo isso eu senti. Mas nesse vídeo hoje eu vou te explicar algumas coisas para que você fique em paz, que você descanse, sabe, a tua mente, o teu coração, para você entender como que, digamos assim, funciona a lei do retorno para um narcisista. Se você chegou no canal pela primeira vez, eu sou psicanalista, terapeuta transpessoal e sobrevivente de um relacionamento abusivo com um narcisista perverso. E hoje tenho como missão ajudar homens e mulheres a se reconstruírem, a resgatar a sua identidade, o seu amor próprio, a sua autoestima, depois de todas as consequências e os traumas que ficaram vivendo esse relacionamento abusivo. Então você pode olhar os meus outros vídeos aqui no canal, já gravei vários vídeos sobre esse assunto. Peço que você se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, compartilhe o vídeo, deixe o like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Muitas mulheres e homens têm me mandado mensagem dizendo que um vídeo fez diferença na vida dessas pessoas. Também te convido para hoje à noite, daqui a pouco, hoje que é dia 30 de outubro, domingo, às 20 horas, eu vou ter a primeira live aqui do canal, em que a gente vai estar conversando, eu vou estar respondendo também perguntas sobre narcisistas, e eu espero que você participe também. Se você quiser me seguir no Instagram, no Facebook é Débora Pranasativa, e no TikTok é Shakti Escola da Alma, que é a primeira escola de cura online do Brasil. Tem duas vertentes, e uma dessas vertentes, uma dessas modalidades é voltada para vítimas de relacionamento abusivo. As inscrições vão abrir agora em novembro, serão 2 aulas por semana, com duração de 1 hora cada aula, 8 aulas no mês por R$ 39,90. Vão ser planos semestral e anual. Então eu vou estar falando mais sobre isso porque eu estou definindo ainda a plataforma. Então vamos lá. Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque até na live também eu vou responder, explicar mais algumas coisas sobre isso, mas eu quis trazer algumas informações para que você também descanse o seu coração e passe a usar essa energia do ódio, da vingança que você sente ali pelo narcisista, porque para ele isso é um combustível, porque ele entende que você ainda é o centro das atenções, que ele ainda é o centro das atenções da sua vida, que o seu foco, a sua energia está nele, não importa se você sente amor ou ódio. Para ele o que importa é que você se dedique a sua energia, o seu tempo, que você fale dele, que você fique stalkeando nas redes sociais para saber o que ele está fazendo na nova vida. Então, eu quero te tranquilizar aqui, para que você use o seu tempo, a sua energia, o seu empenho, a sua força, porque a partir do momento que você sai desse relacionamento, isso é uma libertação. Você tem que ficar muito feliz, porque isso não é ruim, porque é a partir desse momento que você vai se reconstruir e principalmente que você vai curar a dependência emocional, que é justamente o que te ligava ao narcisista, que é o que te fez permanecer durante muito tempo, aguentando, suportando abusos, traições, perdoando todo tipo de agressão. Então você precisa se curar dessa dependência emocional. Então quando você se liberta desse relacionamento, é a grande oportunidade que você tem para se dedicar inteiramente a você, exclusivamente a você. Tanto que o foco da Escola Shakti não é pra gente falar sobre narcisistas. Esses vídeos que eu já gravo aqui no canal é para esclarecer um pouco sobre como que eles funcionam. Mas na Escola Shakti, o foco das aulas é a cura das vítimas, a reconstrução do amor próprio, da autoestima, da identidade que foi roubada pelo narcisista durante esse relacionamento, cura da dependência emocional, da criança interior. Então esse é o foco
das minhas aulas na Escola Shakti. Então, você precisa entender que até o ódio que você sente pelo narcisista, querendo desejo de vingança, querendo, sabe, fazer com que as pessoas descubram quem ele é, porque eu também já passei por todos. Eu passei por todas as fases que vocês possam imaginar. Eu vivi tudo que vocês imaginam e que vocês não imaginam. Eu passei com esse narcisista perverso. Então, eu entendo que você sinta essa indignação porque você se doou emocionalmente, você se doou sexualmente, financeiramente, você estava ali servindo, realizando os sonhos, pagando coisas, né? Então você se sente às vezes indignado ou indignada com você mesmo. Como que você perdeu tanto tempo da sua vida dando ali atenção, dinheiro, você se dedicava, você se anulou para viver para um narcisista. Então eu quero te trazer um pouco de conforto, até porque já tem 2 anos que eu estudo e que eu vivo muito, pratico a espiritualidade na minha vida, e essa espiritualidade não tem nada a ver, não tem qualquer vínculo com religião. Eu respeito qualquer que seja a sua religião. Eu já estudei algumas religiões para entender muito desse foco espiritual em relação a esse tipo de pessoas, de narcisistas. Vou fazer um vídeo específico sobre isso para falar qual é a visão da espiritualidade, que a espiritualidade tem sobre narcisistas. Então eu quero te dizer que narcisistas pagam sim pelo que eles fizeram. Eles pagam, e é nessa vida. Eu sei que muita gente, já ouvi muita gente, eles não pagam não, eles se dão bem, eles passam por cima de todas as pessoas, eles ocupam cargos de alto poder, eles estão nas mídias sociais, eles estão, digamos assim, sabe, os holofotes estão voltados para eles, eles se inserem em locais, assim, digamos, de grande influência, eles se aproximam de pessoas que têm influência financeira, social, entendeu? Então, eu sei que você pensa assim que ele está se dando bem, e você está definhando porque você perdeu o emprego, porque você perdeu dinheiro, porque você está endividado, porque você está psicologicamente, emocionalmente abalado, e aí você acha que ele não está pagando, porque afinal de contas ele está desfrutando de uma nova vida como uma vítima, né? Porque você, quando olha nas redes sociais, acha que tudo aquilo que o narcisista mostra nas redes sociais, as fotos, os textos, enfim, tudo que ele faz, você acha que é verdadeiro, mas aquilo ali só é um falso self que ele cria, é um personagem. Então, pela questão da espiritualidade, você precisa entender que quando você se desliga emocionalmente e energeticamente de uma pessoa que te fez mal, isso não quer dizer que você, assim, entendeu aquilo ali, está justificando que a pessoa, como se quisesse, porque talvez ele tenha sofrido e por isso que ele é assim. Ou seja, você tentar justificar, não. Porque quando você pratica o perdão para uma pessoa que te fez mal, você na verdade está se libertando daquele peso que você carrega. Você está se libertando de ficar remoendo aquelas experiências negativas. Eu já falei isso várias vezes. Perdão é um sinal de inteligência, é uma prova de inteligência. A pessoa que te feriu não precisa te pedir perdão. A pessoa que te feriu não precisa que você saiba também que você a perdoou. Faça isso entre você e Deus no seu momento de oração. O perdão é uma libertação para quem perdoa, porque a partir do momento que você perdoa, e eu falo isso por experiência própria, não é uma questão de merecimento. A pessoa fala assim, mas você não sabe o que ele me fez. Se eu for contar aqui a minha história, em cada vídeo que eu gravo, eu conto um pouquinho ali, só a ponta do iceberg do que eu passei. Se eu fosse contar para todas as pessoas nos vídeos tudo que eu passei com esse narcisista perverso, vocês iriam ficar a dizer, meu Deus, que loucura. Então não dá, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas eu experimentei assim as piores faces, porque ele é um narcisista maligno, então eu experimentei tudo de ruim que você possa imaginar. Fui prejudicada de todas as formas que você possa imaginar. Então não é questão de merecimento para o narcisista. Perdoar beneficia quem perdoa. Porque quando você perdoa, você se desliga energeticamente, emocionalmente daquela pessoa. É como se, quando você não perdoa, é como se você estivesse carregando essa pessoa nas costas. Assim, ou seja, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos e você continua levando aquela pessoa com você. E aí por isso que você não entende por que sua vida não vai pra frente, por que as coisas não acontecem. Como eu recebo relatos de pessoas que dizem, nossa, já tem 2, 3, 4, 5 anos que eu me relacionei com essa pessoa, mas a minha vida continua a mesma, minha vida nunca mais foi a mesma, eu continuo aqui, eu não tenho um emprego bom, eu não saio, a minha autoestima, a minha alegria foi levada por esse narcisista. Eu falo assim, como assim? Você é um ser humano único, individual. O narcisista seguiu a vida dele, esquece ele, deixa ele pra trás, entendeu? Segue a sua vida sem olhar pra trás e vai se reconstruir. Mas por que você não consegue reconstruir sua vida? Porque você não perdoou. Então quando você não perdoa, você está carregando aquela pessoa junto com você, nas suas costas, aquele peso morto.
Então, perdão é uma questão de inteligência, liberta e beneficia quem perdoa. E eu te falo por experiência própria, como eu disse, que depois que você perdoa, que você se desliga emocionalmente, que você não fica mais desejando aquela sede de vingança, que você fica com ódio, querendo se vingar, quando você se liberta desse sentimento, é fácil? Não é fácil, é um processo. Mas eu consegui, se eu conseguir, você também consegue. Mas quando você se liberta, as portas se abrem. Sua vida amorosa, que eu quero dizer, que uma vida futuramente amorosa, né? Que quando você estiver curado, aí sim você pensa em se relacionar novamente com outra pessoa, mas você precisa estar curado, porque se você não estiver curado, não adianta você querer já engatar um novo relacionamento que você vai se frustrar novamente, né? Então você precisa ser feliz e completo com você mesmo. Então a sua vida financeira, profissional, tudo é como se uma pedra literalmente tivesse sido tirada do seu caminho. Eu te falo isso por experiência própria, eu experimentei isso. Então você precisa começar a pensar nisso. Porque quando a gente fala assim, mas será mesmo que existe lei do retorno? Será que existe justiça divina? Porque, como eu falei, né, a gente olha e pensa que o narcisista está feliz, porque afinal de contas agora ele está lá com uma nova vítima, está passeando, posta que vai para tal lugar, posta isso, posta aquilo. Lembra que tudo é um fake, é um personagem, ele é um ator para te impressionar, porque ele imagina que você vai lá stalkear para te ferir, porque tudo que o narcisista coloca nas redes sociais é para atingir a vítima anterior. Por quê? Porque ele precisa acreditar nessa própria mentira, que ele é superior, que ele tá bem, que ele tá equilibrado. E se você não se reconstrói, pro narcisista, a pior coisa que pode acontecer para o narcisista é você se reerguer, renascer das cinzas como uma fênix. É você continuar, dar um significado para a sua vida, é você renascer, você se reconstruir, a sua autoestima, a sua identidade, o seu valor. É isso que destrói o narcisista. Então você precisa se conscientizar disso. Todos nós temos racionalidade, então você precisa se desligar disso. Porque quando você fica pensando, por que não tem justiça? Por que ele não paga logo pelo que ele está fazendo? É como se você estivesse dizendo para a inteligência superior, que você pode chamar de Deus, do todo, como eu costumo chamar, é como se você estivesse dizendo para Deus, olha Deus, o Senhor não tem capacidade, ou o Senhor deve ter feito alguma coisa errada, ou o Senhor não tem capacidade para ser Deus, porque se o Senhor não está fazendo com que os maus paguem pelas coisas ruins que eles fizeram, porque o Senhor não é um bom Deus. O Senhor é um Deus insuficiente. É como se você estivesse questionando o poder de Deus. Ou seja, é como se você dissesse, Deus, tem alguma coisa errada, porque eu sou uma pessoa boa e estou aqui sofrendo. E o narcisista, que é uma pessoa mal, está lá sorrindo, rindo da minha desgraça, me difamando, me caluniando, né? Continua falando mal de mim. Então, assim, você precisa entender que isso também significa que você aprendeu um pouco da espiritualidade. E eu sempre volto a falar, a espiritualidade não tem a ver com religião. A espiritualidade é uma conexão de você, intimamente, de forma individual, com o ser superior, que é Deus, que é essa força superior, essa inteligência maior, que eu chamo de todo, que é a unidade, né? O nosso eu superior. É você se conectar tão fortemente com essa inteligência que você sabe que tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Existe a lei da gravidade. Se você jogar um copo no chão, esse copo vai cair, porque você sabe que ele vai cair. Então você não vai pegar o seu celular e jogar no chão, porque você sabe que se você jogar, ele vai quebrar, porque a lei da gravidade existe. Então, uma outra lei, que é uma lei assim unânime, que ela é universal, é a lei da ação e da reação. Nada do que você faça aqui nessa terra, nada, absolutamente nada, fica sem uma consequência. A partir do momento que você faz escolhas, que você age, você tem que arcar com essas consequências. Como dizem, o plantio é livre, você escolhe o que você planta todos os dias. Mas você não pode querer esperar colher maçãs se você plantou banana. Então o narcisista, sim, ele colhe o que ele planta, principalmente na velhice, que é um dos piores momentos para o narcisista, principalmente porque ele não aceita ficar velho ou velha, né? Ele não aceita essa condição humana que todos nós vamos passar por isso, porque o narcisista, enquanto ele está ali durante a vida dele, ele vai fazendo o quê? Ele vai deixando rastros de destruição, ele vai ferindo pessoas, ele vai extorquindo pessoas, porque normalmente ele é um gigolô, ele se aproveita financeiramente das pessoas, eles querem obter o máximo de benefícios possíveis, de status, dinheiro, sexo, pessoas bajulando. Só que como eles vão deixando um rastro de destruição por onde passam, algumas pessoas vão percebendo quem eles são e vão se afastando.
ainda existem aquelas pessoas que, mesmo desconfiando um pouco que o narcisista tem algumas características estranhas, mas ainda assim essas pessoas ainda estão ali bajulando, adorando, sabe, elogiando, dizendo que a pessoa é incrível, que isso, aquilo, porque também essas pessoas, muitas delas, têm algum tipo de disfunção, tem alguma coisa que conecta elas com esse narcisista. Então essas pessoas têm algo que conecta elas a esse narcisista. Então não adianta você às vezes ficar com raiva, porque as pessoas ficaram do lado do narcisista, ninguém acreditou em mim, as pessoas nem ouviram a minha versão. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, ninguém precisa ouvir a sua versão. Pessoas que, digamos, ficaram do lado do narcisista, ninguém precisa ouvir a sua versão, porque você quer provar para essas pessoas que você não é nada daquilo que o narcisista falou, que ele te difamou, que ele te caluniou, que ele plantou ali provas forjadas contra você, que ele realmente te fez assim a pior pessoa do mundo. Você não precisa provar nada para essas pessoas. Eu já falei, pessoas que se afastam de você, na verdade, é livramento de Deus. Deus está mostrando que aquelas pessoas não são certas para você, então você tem que agradecer, porque as pessoas certas, elas sempre chegam na nossa vida no momento certo. Então não se preocupe com quem está do lado do narcisista, porque algumas dessas pessoas, inclusive, têm traços, tem algum transtorno social. Essas pessoas também têm mania de grandiosidade, são megalomaníacas, sabe? Precisam de atenção, de bajulação. Então elas se conectam porque elas estão na mesma frequência. É você que tem que entender que a sua frequência é diferente, então não fique com raiva. Então o narcisista, quando ele chega, vai se aproximando da velhice, é só você prestar atenção. Você é inteligente, você consegue perceber. Então, como eu disse, durante a vida dele, ele vai deixando rastros, ele vai destruindo pessoas, se aproveitando, tirando questões, principalmente a questão financeira. O máximo que ele puder tirar de alguém, financeiramente, ele vai tirar. Por quê? É como dizem aí o ditado, pano de meia. O narcisista, ele é inteligentíssimo, porque ele sabe que ele não vai ter nada. Então, tem dois tipos de narcisistas. Um vai querer viver literalmente o agora, ou seja, ele gasta o dinheiro que ele tem, ele quer aproveitar. Normalmente eles têm vícios com álcool, gasta com garotas de programa, gasta com sexo, com festas. Eles gostam de se exibir, de esbanjar. Então eles chegam na velhice, eles chegam sem nada. Eles chegam literalmente ali em carência, né, financeira. Mas os mais espertos, eles começam a planejar isso. E aí eles vão fazendo negócios errados, eles vão dando um jeito, como diz, de plantar o pé de meia dele. Por quê? Porque ele sabe que quando ele chegar na velhice, essas pessoas que passaram pela vida dele e que ele destruiu, que já sabem que... Porque por mais que ele tente fingir, que ele tente esconder a verdadeira face dele, uma hora ele mostra quem ele é. Pessoas muito perceptivas, pessoas sagazes, assim, espertas, elas conseguem detectar essas características do narcisista, né? Esse narcisista grandioso, que quer ser o centro das atenções, que se acha melhor que todo mundo, que é o tal, enfim, ele quer sempre impressionar. Então, essas pessoas vão se afastando, inclusive, quando é o caso, por exemplo, de mãe narcisista, ou filhos e filhas que têm pais narcisistas, que se afastam. Então, tudo isso, essas coisas vão acontecendo naturalmente. Mas como o narcisista, algum tipo de narcisista pode ser mais esperto, o que ele faz? Ele monta o pé de meia dele, ele dá um jeito de ter ali a questão financeira, ele precisa se preparar financeiramente, porque senão ele sabe que ele vai definhar. E também, como ele... Porque você pode perguntar o seguinte, tá, mas eu fui descartada, mas agora o narcisista lá, ou a narcisista está com uma pessoa, já está lá há um tempão, e por que ele não descarta ela? E por que ele me descartou? Então não é um padrão? Vocês precisam entender que o tempo está passando. Nós não somos imortais, nem o ser humano é imortal. Então, esse narcisista, ele precisa garantir que ele tenha uma fonte primária para que ele possa ter o suprimento. E essa fonte primária, quem provavelmente vai ser a pessoa que vai aguentar esse narcisista na velhice. É ela que vai estar ali servindo sexualmente, financeiramente, de atenção, de fazer tudo para ele, de cuidar se ele começar a adoecer, se ele começar a ter, enfim, qualquer tipo de problema aí, doença física. Então ele sabe, ele vai prender tanto essa vítima, essa fonte de suprimento primário, que ele tem certeza, ele precisa garantir que aquela vítima vai acompanhar ele até o final da vida. E muitas vezes a vítima acompanha. Eu conheço vários casos assim. Por quê? Porque a vítima acaba não tendo muita saída, se acostumou, digamos assim, se conformou, não teve forças para lutar e fica. E aí você pode pensar, então... Aí ele vai reforçar, inclusive, para as pessoas, tá vendo como o problema era a vítima anterior? Porque por isso que eu deixei ela.
Você tá vendo como agora eu tô com a mulher certa, com o homem certo, com a pessoa certa? Tanto que, olha, a prova é que eu tô até hoje, não é não. É porque ele precisa garantir que aquela pessoa vai cuidar dele na velhice. E já existem estudos, inclusive, provando que pessoas narcisistas têm 80% de chances a mais de desenvolver demência, os problemas de Alzheimer. Gente, toda pessoa que é má por natureza, que tem essa maldade natural, interna, e pessoas que fazem mal para os outros, que causam dor nos outros, que ferem os outros propositadamente, elas chegam um momento que, por mais que elas finjam, elas começam elas mesmas a remoerem esse tipo de mal, porque elas têm consciência. Outro dia uma pessoa me perguntou, eles têm ciência, eles têm essa clareza de que eles fazem isso ou é inconsciente? Não, essas pessoas têm total ciência de que elas fazem mal a você e ela faz planejadamente também, não é por acaso, não é uma reação, impulso, não, ela planeja. Ela planeja como te destruir, ela planeja como te ferir, como te difamar, como te caluniar, ela planeja tudo. Ele também, né, que a gente tá falando de homem ou de mulher narcisista. Então essas pessoas, elas são ardilosas, maléficas. Então, elas sabem que as pessoas vão se afastar, porque nesse tempo já souberam como que esse narcisista funciona e no final provavelmente vai ter uma outra vítima, né, como eu disse, a fonte de suprimento primário ou alguns filhos que também são chamados filhos dourados que vão permanecer até o fim ali da vida do narcisista na velhice. E outra coisa que acontece, eles sofrem de depressão, só que como o narcisista ele não pode demonstrar essa fraqueza para as pessoas, ele não pode demonstrar que ele tem depressão, porque ele precisa se mostrar sempre muito autoconfiante, muito empoderado, muito equilibrado, muito tudo. Então você pode perceber, observa, se você conhece um narcisista aí, mesmo que você não namore ou não seja casado, alguém que você conhece, um amigo no trabalho, observa o comportamento. Eles estão sempre ocupados, eles não sabem ficar sozinhos, pode perceber. Ou eles estão em festas, ou em bares, ou em atividades, eles criam coisas, projetos, inventam coisas, querem que os outros estejam sempre em contato com eles, por isso que eles precisam dessa fonte primária, porque se essa fonte primária, que é uma dependente emocional submissa, que aceita tudo, que está ali sempre bajulando, servindo, sabe, obedecendo todos os comandos, aquela pessoa literalmente ali subserviente, para o narcisista isso é maravilhoso, porque ele não sabe ficar sozinho na própria companhia dele, ele odeia isso. Ele enlouquece, por isso que ele está sempre ocupado fisicamente, arranjando coisas para fazer, se ocupando com gente, ele não consegue ficar parado. Então eles precisam disso, eles começam a se preparar para essa velhice, porque eles sabem que quando eles começarem a entrar no processo até de que todo mundo vai passar por isso, aquele processo de cansaço físico, eles sabem que eles vão começar a precisar ficar mais tempo parados, sem estar nessa atividade contínua, sabe? Que nunca tem fim, eles sempre estão ali mentalmente agitados, então eles sabem que eles vão entrar num processo de depressão. É claro que eles não vão dizer isso para as pessoas, porque até na velhice eles continuam com a mania de grandiosidade, de que eles são superiores. Me digam se vocês não conhecem pessoas já numa certa idade, idosas. Eu já li vários relatos, inclusive, de pessoas, de pais, avós, tias, enfim, qualquer pessoa da família de uma certa idade, que são pessoas assim, irritantes, sabe? São intransigentes, quase que não sai. São pessoas que permanecem maldosas, porque a gente tem aquela impressão assim, é o idoso. Gente, pessoa idosa, uma pessoa idosa pode ser uma pessoa ruim, né? E às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, às vezes tem gente que por isso que é importante, né, quando você ouve só um pedaço de uma história, você não julgar para saber o que está acontecendo. Muitas pessoas, por exemplo, ou filhos que deixam pais, mães, enfim, em asilos, você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe se aquele pai ou se aquela mãe, se aquela pessoa foi uma pessoa cruel a vida inteira. Eu conheço pessoas idosas que são idosas ruins, que xingam as pessoas, que humilham as pessoas. Então não se enganem com esse tipo de gente, achando que, porque ficou velho agora, porque tá definhando, vai ficar bonzinho. Não existe isso, eu já falei no vídeo anterior. Uma pessoa má, ela é sempre má. Uma pessoa que é boa, ela é sempre boa. Então ninguém faz curso de bondade para mudar quando chegou numa certa idade. Então eles vão ficando cada vez mais, sabe, irritadiços. Primeiro porque eles não aceitam a velhice literalmente aqui do corpo físico, eles não sabem lidar com isso. Por quê? Porque eles não aceitam quem eles são. Eles não aceitam. E você pode dizer assim, mas pela questão de beleza física, não, eles podem até ser bonitos fisicamente, isso não faz diferença, porque eles se enxergam como seres desprezíveis, por isso que eles criam o falso self, que a gente chama. O self verdadeiro deles é podre. Se eles mostrarem esse verdadeiro self para as pessoas obviamente não vão ficar perto deles, não vão fazer amizades com eles, não vão se relacionar, então eles precisam criar um falso self, e eles
à medida que o tempo passa, eles vão criando consciência de que eles vão ter que lidar uma hora ou outra com aquele falso self, mas eles ficam tentando esconder o máximo possível, né? Mas eles nunca conseguem, digamos, esconder de todos. Eles sempre mostram um pouco da face deles ali, de maldade, de ser uma pessoa rancorosa, de ser uma pessoa que tá o tempo todo pedindo que as pessoas sirvam ele. E se ele entrar nesse processo, como eu falei, mais de definhar, assim, fisicamente, de começar a ter algum problema, sabe, físico, assim, eles vão exigir que as pessoas sirvam eles, vão ameaçar as pessoas, olha, se você não fizer isso e tal. E às vezes tem filhos, por exemplo, que cuidam de pais, de mães, assim, nesse estado, né, que são narcisistas, que dependem financeiramente. E aí esse narcisista fala assim, olha, tenho obrigação de cuidar de mim, afinal de contas eu te dei isso, eu te dei isso, te dei uma casa, te dei um carro, te fiz alguém na vida, paguei as coisas pra ti. Então aquela pessoa, aquele filho se sente acuado, né? Então ele começa a preparar esse terreno para que as pessoas possam servir ele na velhice. Como eu falei, tem a questão, a probabilidade muito maior de desenvolver a demência, o Alzheimer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que vocês precisam entender o seguinte, vocês que são empatas, que são as vítimas, vocês têm uma bondade natural, uma compaixão, um amor, vocês têm esperança, vocês veem o melhor nas pessoas, vocês esperam o melhor das pessoas. Vocês não têm um transtorno de personalidade, vocês só precisam curar a dependência emocional, que isso é passageiro, digamos assim. Você está dependente emocionalmente, você não é aquilo, então você pode se transformar. O narcisista, ele não tem cura, então ele odeia pessoas que são naturalmente bondosas, naturalmente empatas, e como eles não são, eles se odeiam por quem eles são, eles não admitem essa própria personalidade deles, então eles começam a entrar em choque ali com eles. Então imaginem vocês empatas, quando vocês pensam assim, nossa, eu sou uma pessoa boa, todo mundo fala pra mim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu mereci passar por isso? Sempre olha para as coisas que você passa como um aprendizado. Eu te entendo porque eu também fazia esses questionamentos quando eu passei a minha vida inteira, da minha infância, da minha adolescência, sofrendo, passando por tantos traumas, abusos, e eu ficava pensando, por que eu mereço isso? Só que a partir do momento que eu assumi a responsabilidade pela minha vida, que eu saí dessa condição de vítima, a minha vida começou a mudar. E você também pode fazer isso. Então não fique questionando isso, por que eu passei por isso. Tire o aprendizado disso para você ser uma pessoa melhor. Entenda que você é naturalmente bom e isso te faz, você consegue ser alegre, você consegue experimentar, mesmo que você passe por alguma situação de dificuldade, você consegue sorrir, mesmo que talvez você não esteja bem financeiramente, não tenha emprego, você consegue sempre se reerguer. O narcisista, ele não sabe o que é alegria. Ele não sabe o que é esse sentimento espontâneo. Quando você vê um narcisista rindo, falando alto, gargalhando, querendo chamar atenção, falando assim muito dele, sabe? Nas rodas de conversa ele só fala muito dele, das proezas dele. Todo mundo tem que observar e ficar voltando a atenção para ele, porque ele precisa dessa validação. Você não precisa dependente emocional. Você pode se recuperar dessa dependência emocional que você experimenta, né, durante esse período, que momentaneamente isso faz parte ali de você, mas você pode mudar isso. O narcisista não, porque ele não sabe o que é uma alegria espontânea, então ele precisa da validação dos outros. Aí eu te pergunto, só pelo que o narcisista é, ser por ele mesmo, a identidade dele, a verdadeira face dele, já não é um castigo suficiente? Imagina o que é não saber, o que é não poder experimentar uma verdadeira alegria, mesmo que você tenha passado por um sofrimento. O empata consegue sorrir, mesmo depois de ser humilhado, de ser abusado, xingado, agredido fisicamente, consegue sorrir, consegue ter esperança, porque você tem isso de forma inata, natural seu. O narcisista, ele não tem, então só por isso você já tinha que entender que o castigo dele já é ser quem ele é. Aí você vai me dizer, mas não é o suficiente, ele tirou tudo de mim, eu tô financeiramente, tô endividada, o meu emocional, meu psicológico, isso tudo você pode reconstruir. Agora o narcisista, ele colhe sim, porque todos nós colhemos o que nós plantamos. Não se engane. E outra, quando eu digo tudo que você deseja para o outro, é porque você está vibrando aquilo dentro de você. Então se você vibra vingança, ódio, que quer que aquela pessoa sofra, você está vibrando isso. Isso quer dizer o quê? Que a sua frequência está muito baixa. E aí você vai continuar atraindo situações que te façam permanecer nessa frequência. Você precisa sair dessa frequência baixa e se elevar, ir para uma frequência muito mais alta. E o que acontece aqui nessa frequência? Você vibra amor, você vibra perdão, você vibra bondade. Isso quer dizer que você tem que voltar com o narcisista? Nem precisa ser tão inteligente assim para eu responder essa pergunta. É óbvio que não. Você precisa manter contato com o narcisista? É óbvio que não. Você tem que bloquear contato 0000.
Mas isso não quer dizer que você fica alimentando, remoendo, com ódio, querendo a vingança. Siga a sua vida sendo feliz, porque o que você plantar na sua própria vida, você vai colher. Então, se você planta amor, se você é uma pessoa bondosa para os outros, se você faz o bem, se você vibra na gratidão, se você tem esperança de dias melhores, é isso que você vai receber. E é isso que você precisa entender. Então, deixe que a justiça divina e o tempo e a vida mesma se encarreguem de dar a cada um o que cada um merece. Nenhum de nós vai responder pelos atos dos outros. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai responder pelos seus atos. Não se preocupe. A justiça divina, ela não está atrasada, ela não erra. Deixe que cada um colha o que está plantando. Agora faça a sua parte em relação a você. Pare de olhar para o narcisista, de centrar a sua atenção, o seu foco, querendo saber se ele já pagou, se ele está na miséria, se ele está isso, se ele está aquilo. Esqueça. Deixe que a vida tome conta disso. Quando eu entreguei isso de verdade nas mãos de Deus, a dívida que eu tinha, financeira, né, enfim, todas as coisas que aconteceram comigo, todas as calúnias, difamações, de ter me exposto para pessoas que me conheciam, que hoje isso é uma coisa que não me preocupa mais, o que as pessoas dizem ao meu respeito, porque eu recebia mensagens de pessoas que diziam, porque eu sei que você é isso, você fez aquilo, você é louca, não sei o quê. Hoje isso não me incomoda, porque eu, Débora, sei quem eu sou, isso me basta. E eu sei qual é o caminho que eu estou trilhando, então fique em paz no teu coração em relação a isso. Mas saiba, tenha a certeza que tudo que se faz aqui nessa terra, aqui mesmo se paga, não é em outra vida não. Em outra vida só piora, se você acredita nisso, é claro. Mas fique em paz. Cuida de você, da sua saúde mental, da sua felicidade, do seu bem-estar. A maior vingança que você pode ter em relação ao narcisista é reconstruir a sua vida. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Porque tem vítimas que se separam e que passam 4, 5 anos e ainda dizem, porque eu ainda estou presa nisso, não consigo me libertar. Eu fico vendo a vida do narcisista lá, porque ele tá bem, porque não sei o que, e eu tô aqui definhando. Gente, olhem para vocês, cuidem de vocês, olhem para vocês e se foquem na reconstrução de você. Esse é o tempo de você ir cuidar de você, de fazer coisas por você. Você não precisa se anular como você se anulava no relacionamento. Então o descarte foi uma bênção, foi uma libertação. Vá cuidar de você, vá aprender, vá estudar, vá viajar, vá fazer um curso, aprender um idioma, um instrumento musical, faça coisas que você gosta, tenha a liberdade de ser quem você é. E quem gostar de você vai gostar do jeito que você é. Você não precisa forçar, você não precisa se doar, se entregar, se anular para que o outro goste de você, porque isso foi um padrão aprendido na infância, que você você foi programado, o seu cérebro foi programado de forma errada. Você não precisa se entregar, se anular, aceitar a humilhação, aceitar migalha para você ser amado, aceito, porque você não foi amado, nunca foi amado pelo narcisista. Para que receber migalhas? Então vibre numa frequência diferente, vá ajudar pessoas, tem tanto trabalho social para fazer. Eu não estou aqui desmerecendo a sua dor, eu estou dizendo que você é capaz, você tem mais força do que você acredita ter, muito mais. Então, se você quer se vingar de um narcisista, que na sua cabeça é isso, seja feliz, reconstrua a sua vida, pare de dar atenção e foco para ele, literalmente. É como se ele fosse um ser como outro qualquer. Você tem um sentimento neutro, você não tem amor e não tem ódio, porque o ódio também é um suprimento para o narcisista. Você apenas segue a sua vida em frente sem olhar para trás. Deixe que a vida cobre. Então fique tranquilo, saiba disso, siga a sua vida, se reconstrua, porque você merece ser feliz, você merece viver uma vida extraordinária, você merece ter um relacionamento equilibrado, saudável, você merece se curar. Então eu estou aqui para te dizer que eu sou a prova viva disso. Então eu posso, você também pode, acredite nisso. É para isso que eu estou aqui hoje, para ajudar homens e mulheres a se reconstruírem. Esse é o meu trabalho hoje. Então eu espero que você tenha gostado, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, participe daqui a pouco da nossa live às 20 horas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!